Então, o nosso módulo agora é modelo lógico relacional, tá certo? Vamos lá, começando. Então, esse modelo relacional, ele foi proposto pelo CODE, né, na década de 70, tá certo? Então, o que o CODE viu? O CODE viu que os dados poderiam ser representados, né, em um banco de dados como uma coleção de relações, que é sinônimo de tabelas, né? Relação é sinônimo de tabela, tá certo? Cada linha é denominada tupla, então um registro de uma tabela, linha de uma tabela também pode ser chamada de tupla, uma coluna é chamada de atributo e a tabela é chamada de relação, tá certo? Então aqui são a terminologia que vocês vão encontrar muito quando estiverem desenvolvendo banco de dados e conversando com outras pessoas da área. Então a gente bota aqui o idioma para vocês ficarem familiarizados, tá certo? Vamos lá. Então tabela. Essa aqui é a definição do Reuser, mais uma vez cito o cara, eu tive a felicidade de ser aluno dele lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cara bastante didático, né? Ele tem um livro aí, Projeto de Banco de Dados. Então vamos lá, ó. Conjunto desordenado de tuplas exclusivas. Então vamos lá, composto de linhas, colunas e chaves primárias. Aí já vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre chave primária. O que é chave primária? Pessoal, todo registro de uma tabela tem que ser capaz de ser diferenciado dos demais. Então a chave primária vai garantir isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela pessoa que tem CPF e nome como atributos, o nome pode repetir, vocês concordam? Tem pessoas homônimas, né? Mas eu tenho que garantir que pelo menos o CPF ele é único, beleza? Então ele é capaz de diferenciar um registro dos demais. Vamos lá. As tabelas são relacionadas por meio de chaves estrangeiras, então o relacionamento que nós vimos lá no nível conceitual, né? Aqui ele vai se transformar em chave estrangeira, nós vamos ver como isso acontece, tá certo? E linhas não estão ordenadas. Isso aqui é importante, pessoal. Naturalmente, no nosso SGBD, as linhas não são organizadas de maneira ordenada. Ou seja, sei lá, o menor CPF vem na primeira linha, assim por diante. Não, isso aí é muito trabalhoso, é muito caro, custa muito processamento você ficar inserindo um novo CPF, né, e organizar a tabela toda. Então, na verdade, a gente organiza a tabela de maneira desordenada e cria o recurso de índices, né, para melhorar essa recuperação da informação, tá certo? Então, embora minhas tabelas aqui possam aparecer de vez em quando ordenadas, mas elas não são armazenadas assim, a não ser que eu queira fazer isso propositalmente. Então, o banco de dados, normalmente os SGBDs permitem, tem cláusulas, né, que você insere aí na sua criação que você vai ordenar as suas tabelas, tá certo? O valor do campo deve ser atômico, isso aqui também é muito importante, pessoal. Por exemplo, se você criar uma tabela pessoa e quiser colocar, por exemplo, o endereço e o telefone da pessoa, se o endereço for, sei lá, bairro, cidade, país, e você quiser fazer consultas à tabela recuperando só as pessoas que moram em determinado país, o que vai acontecer? Esse campo endereço ele tem vários subcampos, né, com semântica própria. Então o teu endereço não pode ser um campo só, você tem que botar cada subsemântica no seu lugar devido, criar uma coluna para cada semânticazinha dessa, beleza? Nós vamos ver isso aí em detalhes em normalização. E ele deve ser monovalorado também, pessoal. Ou seja, se você botar o telefone da pessoa lá como um campo e ela tiver, sei lá, 3 telefones celulares, né, que hoje é muito comum, o cara tem um telefone da Vivo, um da Oi, um da TIM, por aí vai. Então você vai querer botar os 3 celulares. Você não pode botar isso num campo só. Isso é campo multivalorado. Não pode. A gente tem que botar um campo, o campo tem que ser monovalorado, tá certo? E nós vamos ver como resolver isso na normalização, na aula de normalização. Isso aí é a primeira forma normal, tá certo? Vai ser bem discutido lá. Vamos lá, então aqui um exemplo de tabela, ó. A gente tem a tabela pessoa, né? Essa tabela pessoa, o nome da tabela é a pessoa, né? Pessoa. Então aqui, ó, nós temos os atributos. Então uma pessoa no meu domínio, ela tem CPF, nome e sexo. E aqui são as tuplas ou linhas, né? 333, Lia, feminino. 222, Caio, masculino. Então tá vendo? A gente botou desordenado aqui propositalmente, tá certo? Para vocês entenderem que a tabela não vai ser armazenada de maneira ordenada, por exemplo, pela chave primária. Isso não existe, tá certo? A não ser que você queira e faça isso intencionalmente, tá certo? E aqui nós temos a chave primária, ou seja, eu posso ter pessoas com o mesmo nome, mas eu garanto que a chave primária aqui vai ser única, nunca vai se repetir. Embora elas tenham o mesmo nome, a chave primária garante essa capacidade de diferenciar um registro dos demais. Então a gente diz que a chave primária é única, tá certo? Agora a chave primária às vezes, pessoal, ela vai ser composta, tá certo? Porque um campo só não é capaz de diferenciar um registro dos demais. Nós vamos dar exemplo sobre isso também, tá certo? E aqui, pessoal, eu estou tentando representar, lembram-se lá no nosso modelo
conceitual que uma pessoa pode usar um computador, lembra-se aquele relacionamento? Então é mais ou menos isso. Ó. Aqui eu estou dizendo que aqui é o código do computador que essa pessoa usa. Isso aqui é uma chave estrangeira, tá vendo? O que acontece? Esse código aqui, na verdade, ele tem que existir lá na tabela computador. Então eu estou dizendo que uma pessoa usa um computador e eu tenho que dizer qual computador que ela usa. Eu poderia ter colocado o CPF da pessoa na tabela computador, só que aqui, por decisão de projeto, decisão minha, eu decidi colocar o código do computador aqui na pessoa. Então, essa chave estrangeira aqui, ela tem uma característica muito interessante. Para esse campo existir aqui, ele vai ter que existir nesse campo aqui da tabela computador, tá certo? Então isso aqui é uma chave estrangeira. É ela que vai representar aquele relacionamento USA 1 para 1. Lembra que a gente falou lá no modelo conceitual? Então aqui a gente está no modelo lógico, tá certo? Então nós vamos ver isso aqui em detalhes nas nossas próximas etapas desse capítulo ainda, tá certo? Quando eu parar para falar relacionamento 1 para 1 no nível lógico, nós vamos falar em detalhes sobre isso. Aqui eu só quero dar um apanhado geral. Por enquanto é só entender que isso aqui vai referenciar o campo da tabela COD computador, que é uma chave estrangeira, beleza? Aí ela vai ter restrição de integridade referencial. Esse valor para existir aqui tem que existir aqui também, tá certo? Por enquanto isso é o suficiente, nós vamos discutir em detalhes mais à frente. No modelo relacional são consideradas as chaves, vamos lá. Chave candidata, pessoal, digamos que eu tenho uma tabela pessoa, né? Então essa tabela pessoa ela pode ter CPF e matrícula. Então a gente diz que CPF pode identificar um registro, né? Diferenciar um registro dos demais. Ah, mas a matrícula também. Então a gente diz que o CPF e a matrícula, isoladamente, cada campo, são chaves candidatas. Aí eu vou eleger uma para a chave primária. Digo, então o CPF é a chave primária. Automaticamente a matrícula passa a ser chamada de chave alternada ou alternativa, porque ela tem tudo para ser a chave primária, só que ela não foi escolhida, tá certo? Isso aí é uma definição, beleza? E a chave estrangeira nós já vimos ainda há pouco, são os recursos utilizados para nós representarmos os relacionamentos lá no nível conceitual, aqui no nível lógico, tá certo? Então nós vamos falar tudo sobre isso nas cardinalidades aqui, fiquem tranquilos que isso aqui vai ser detalhado. Vamos lá, chave primária. Coluna ou combinação de colunas cujos valores distinguem uma linha das demais dentro de uma tabela. Então, pessoal, por definição, uma tabela para ser tabela, ela tem que ser capaz de diferenciar um registro dos demais. Então, toda tabela tem que ter uma chave primária, tá certo? Ela pode ser simples ou composta, tá certo? Quais são as propriedades? Aí nós vamos ver, ela tem que ser única. Olha lá, o CPF é único, ou seja, ele não se repete. O CPF é um campo obrigatório, lá na tabela pessoa, né? Todo registro tem que ter o CPF. O CPF não pode ser nulo em nenhum campo, porque isso é uma propriedade da chave primária. Porque se for nulo, eu perco a referência, não sei qual é o registro, beleza? Outra propriedade importante, ele é irredutível. Ou seja, se eu tiver uma chave primária, escolher, por exemplo, CPF, ele já é a chave primária. Se eu escolher o CPF e o nome, isso aí não é chave primária. Por quê? Porque se eu tirar o nome, o CPF puro continua sendo chave primária. Então o CPF nome ainda é redutível, ainda posso tirar um campo que ele continua sendo chave primária. Então a chave primária ela não pode ter nenhum campo desnecessário. Ou seja, eu posso ter chave primária composta, é porque eu não consigo ter uma chave primária só com um campo. Então eu vou chamando outros campos para contribuírem para a identificação do registro, tá certo? Agora, se eu colocar um campo desnecessário, aí ela não é chave primária ainda, porque ela ainda pode ser reduzida, né? Ela pode ser retirada, eu posso retirar algum campo que ela permanece sendo chave primária, beleza? Então vamos lá. Exemplos. Então tá lá, tabela pessoa. Olha aqui, ó, CPF, nome e sexo. O que acontece? Olha que a nossa chave primária, ela tem que ser única, não há repetições, ela tem que ser obrigatória, ou seja, todo campo tem, todo registro, né? Tem esse campo, beleza? E aqui no caso a gente tem uma chave primária simples. Olha esse caso aqui, pessoal. Então a pessoa tem o seu CPF. Olha a estante. Digamos que a gente tem uma estante, né? Que ela tem uma fileira A, uma fileira B e uma fileira C. A fileira A tem a prateleira 1 e a prateleira 2. A fileira B a prateleira 1 e a prateleira 2. E a fileira C 1 e 2 também. Então o que acontece, pessoal? Para a gente identificar um local para colocar um livro, aqui é o volume, né? Quantos livros cabem, por exemplo? Para eu identificar onde colocar o volume, não basta dizer qual é o corredor. Eu falo assim, guarda o livro lá no corredor A. Pô, se eu for no corredor A, tem 2 prateleiras. Então, na verdade, não basta dizer qual é o corredor. E por outro lado, se o cara me disser, ô Vitorino, guarda lá o livro na prateleira 1. Eu vou falar, qual prateleira? Né? Porque eu tenho
várias prateleiras 1, vai depender do meu corredor. Então, nesse caso, a minha chave primária, ela é mínima aqui, ó, ela é irredutível, mas ela vai ter que ser uma chave primária composta, porque um campo apenas não é suficiente para identificar o meu registro, beleza? Então, um exemplo de chave composta. Ó. Aqui não há necessidade de chave composta. Se eu botasse CPF nome, eu estava matando uma propriedade, que é a irredutibilidade. Por quê? A chave primária, se fosse CPF nome, eu poderia tirar o nome que ela continuaria sendo chave primária, só o CPF. Então, agora eu digo, agora ela é irredutível. E essa aqui, apesar de ter dois campos compondo a chave primária, ela é irredutível, tá certo? Ela é irredutível, ela é mínima, tá? Embora sejam necessários dois campos para a sua materialização, tá certo? Vamos lá, chaves. Aí só para representar aqui as chaves candidatas, chaves primárias, alternadas e alternativas. Olha o exemplo do que eu falei ali ainda há pouco, né? Então aqui na nossa tabela nós temos CPF, nós temos matrícula, nós temos nome e nós temos sexo, beleza? O que acontece? Ó, chave candidata, o CPF e a matrícula são candidatas a serem chaves primárias, porque elas por si só, elas já diferenciam o registro das demais. Então as duas são consideradas chaves candidatas. Aí eu vou escolher uma chave primária, ó. Aí eu escolho CPF chave primária, a matrícula passa a ser chamada de chave alternada ou alternativa, beleza? Então vamos lá. Um cenário 1, possibilidade 1. Chaves candidatas, CPF e matrícula. Chave primária, eu escolhi CPF. A chave alternada ou alternativa é a matrícula, beleza? Possibilidade 2. Eu poderia, ao invés de escolher como chave primária o CPF, eu poderia ter escolhido matrícula. Então o CPF passa a ser chamado de chave alternada ou alternativa. Ou seja, é um campo que tinha tudo para ser chave primária, mas não foi escolhido, beleza? Esse é o conceito de chave primária e chave alternada ou alternativa. E a chave candidata é, na verdade, a chave primária e as chaves alternativas, beleza? Por quê? Porque, na verdade, ela vai chamar, assim, a gente vai chamar de chave candidata todos os campos, né, o conjunto de campos, né, porque podem ser compostos, que poderiam ser chaves primárias algum dia, beleza? Tranquilo? Facinho isso aí, né? Um conceito tranquilo. Chave estrangeira, ó. Coluna ou combinação de coluna, cujos valores aparecem na chave primária da tabela referenciada. Pode aparecer na chave candidata, tá, pessoal? Isso aqui é definição. Mecanismo que permite a implementação de relacionamentos, né, em bancos de dados relacionais. Então vamos ver aqui, ó. Olha o nosso exemplo aqui, pessoal. Ó, depois a gente vai discutir isso aqui em detalhes, vai, né, fazer lá, vamos escovar bit daqui a pouco. Agora estou só dando conceito geral e depois nós vamos entrar em cada conceito separadamente. Então tá lá, ó, uma pessoa pode ter 0 ou 1 computador e um computador pode ser usado, né, por 0 ou 1 pessoa. E aqui nós temos os atributos das pessoas, né, os atributos do computador. Olha quando a gente vai para o modelo lógico, o que acontece? A gente tem, ó, a pessoa, CPF, nome e sexo, aqui são os registros, né? Nós temos computador, ó, código, modelo e marca. Agora falta representar o USA, que é o relacionamento. O que a gente faz para representar esse relacionamento? A gente cria uma chave estrangeira. Ó. A gente cria essa coluna aqui, ó. Olha só, pessoal, eu poderia criar a coluna COD em pessoa ou criar a coluna CPF em computador, beleza? Só que eu não posso criar os dois não, COD em pessoa e CPF em computador, porque eu estou fazendo coisa desnecessária. A gente tem que fazer um modelo enxuto, otimizado, beleza? Então, ó, para que isso aqui funcione, para que isso seja verdadeiramente uma chave estrangeira, ela, para existir aqui, ó, ela tem que existir aqui. Ó, isso aí é restrição de integridade referencial. A chave estrangeira de uma tabela tem que existir como chave primária, poderia ser candidata, tá? Na tabela referenciada, beleza? Então tá aqui, ó, 1A existe aqui, ó, 2B existe, 3C, 4D. Então, ó, a chave estrangeira representou esse relacionamento USA, beleza? Então é um recurso de representação. Depois nós vamos escovar bits sobre esse assunto, beleza? Agora é aquela introdução genericona. Eu gosto de fazer isso, eu conto a história toda e depois vou parando em cada capítulo explicando cada parte da história que eu contei, né? Não sirvo para fazer filme de cinema, eu já contaria o final no início do filme, beleza? Então aqui não é o caso, aqui a gente está estudando banco de dados relacionais. Restrição de integridade, pessoal, é uma regra, né, de consistência de dados que é garantida pelo próprio SGBD. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Restrições de integridade básica, integridade de domínio, de vazio, de chave, referencial, unicidade e entidade, beleza? Então essas aqui já são garantidas automaticamente pelo banco de dados. Mas tem uma observação.
Nem toda restrição é garantida pelo SGBD. Tem as restrições semânticas que vocês vão ter que fazer isso programaticamente. Não é o objetivo do nosso curso. A gente vai pegar só as restrições básicas aqui, beleza? São garantidas automaticamente pelo SGBD, o programador não precisa implementá-las. Nós vamos ver como isso acontece, né? Nós vamos ver lá no SQL, quando a gente fizer o modelo físico, como isso aqui acontece. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Integridade de domínio. Ó. Define os valores que podem ser assumidos pelos campos de uma coluna. Por exemplo, se eu escolher a tabela pessoa e pessoa tiver CPF, nome e sexo, eu posso dizer que o sexo só pode ser masculino e feminino, beleza? Então eu criei um conjunto de valores permitidos. Integridade vazio, eu vou dizer se determinado campo pode ser nulo ou não. Por exemplo, na minha tabela, o nome da pessoa não pode ser nulo. Eu quero todas as pessoas com nome. A chave primária, por default, ela já é not null, né? Que a gente quer dizer não nula, beleza? Integridade e unicidade. Então o que acontece? Aqui eu quero definir que o valor é único. Eu posso decidir que meu nome, além de não ser nulo, não poder ser nulo, eu posso dizer que eu quero nomes únicos. Ah, mas pode ter pessoas homônimas. Mas olha só, o domínio é meu. Eu posso estabelecer minhas regras, beleza? Eu posso não querer repetições. Então vamos ver aqui, ó. CPF aqui, ó, nome e sexo. Vamos ver algumas restrições. Ó. Sexo só tem feminino e masculino. Ó. Só pode ter os valores permitidos, feminino e masculino. Pode ter nulo? Pode. Por quê? Eu não disse que é um campo obrigatório, a não ser, né, se eu dissesse que esse campo é not null. Aí aqui não poderia ter nulo, mas pode ter nulo. Porque o valores permitidos é masculino e feminino. E ele pode ser nulo também, não tem problema nenhum. Vamos lá. Restrição, ó, campo obrigatório. Restrição de vazio, né? Integridade de vazio, né? Especifica os campos de uma coluna que podem ou não serem vazios, né? Ou seja, a gente tem aqui, ó, que eu não quero campo nulo aqui no nome, nesse meu domínio. Toda pessoa para entrar obrigatoriamente terá que ter um nome. E outra coisa, eu quero que o nome seja sem repetição. Aí é a restrição de unicidade, ó. Nenhum nome está se repetindo. Ah, mas por que isso? É regra de negócio, eu decidi. Então essas restrições elas estão à nossa disposição. Nós temos que saber o momento de usá-las corretamente, beleza? Isso aí é um bom projeto de banco de dados. É aquele que representa uma realidade, né, um modelo conceitual no caso, com a maior fidelidade possível, beleza? Vamos ver as outras restrições aqui, ó. Integridade de chave, ó. Define que os valores da chave primária e alternativa devem ser únicos. Porque a gente viu que a chave alternativa é uma candidata à chave primária que não foi escolhida, né? Integridade de entidade, ele vai garantir que a chave primária, né, não tenha nenhum valor nulo, né? Ou seja, todos os valores serão valores válidos, né? Não pode ser nulo. Então tá aqui, ó, olha aqui a tabela pessoa de novo, olha aqui, ó. Campo obrigatório, restrição de chave, integridade de chave, né? Por quê? Porque aqui é a chave primária. Ó. Aqui a gente diz que é campo obrigatório, ou restrição de vazio, que é o campo não chave. Quando é o campo chave primária, ela chama-se restrição de chave. E para garantir a existência desse campo, que ele nunca seja nulo, a gente diz que a integridade é de entidade. Aqui a gente diz que é a integridade de vazio, né, se não for chave primária. Então isso aqui seriam a não nulidade da chave primária e a unicidade da chave primária, beleza? Então a peculiaridadezinha é um modelo padrão, né? Isso é conceitual, isso aí o COD ele parou para escrever sobre isso. Isso aí seriam conceitos já consagrados, tá certo? Vamos lá, pessoal, continuando. Integridade referencial, essa aqui vai ser a mais discutida na próxima etapa desse nosso curso, beleza? E é bem interessante, ó. Define os valores dos campos que aparecem numa chave estrangeira, né? Esses campos devem aparecer na chave primária da tabela referenciada, ó. É chave candidata também, tá, pessoal? Mas a maior parte do vídeo vai falar chave primária. Vamos lá ver que interessante, foi o que eu acabei de falar para vocês, ó. Pessoa usa um computador, 0 ou 1. Computador pode ser usado por 0 ou 1 pessoa. Como é que eu vou representar esse relacionamento usa? Eu vou criar uma chave estrangeira em pessoa. Ó. Poderia criar o CPF em computador. É um ou outro, mas é um ou exclusivo, né? É esse ou aquele. Olha o que acontece aqui na restrição de integridade referencial. Qualquer valor para existir aqui, ó, ele tem que existir aqui. Ó. 1A existe, 2B existe, 3C existe. Então, pessoal, aqui a gente tem um nulo. O que quer dizer esse nulo aqui, ó? Quer dizer que o Caio, ele não está usando o computador. Ah, mas uma pessoa pode não usar o computador? Pode, ó, porque eu posso ter uma pessoa relacionada a 0 ou 1 computador. Ou seja, eu posso ter uma pessoa que não esteja relacionada ao computador. Ah, eu posso ter computador que não esteja relacionado? Posso. Olha aqui o 4D, ó. O 4D não está relacionado com ninguém. Na verdade, eu posso ter um computador relacionado a 0
pessoas, beleza? Então nós vamos explorar com muitos detalhes essa parte aqui de restrição de integridade referencial, pois todo relacionamento será representado de alguma forma com uma chave estrangeira, beleza? Que será assunto para as próximas etapas do nosso curso. Então, pessoal, continue assistindo o nosso curso agora, que agora vai ficar legal, beleza? Até mais!